Boa noite novamente. Estamos aqui no nosso início de um novo ciclo, né? Como eu coloquei lá no post hoje nós vamos começar esses encontros que são um coach e uma mentoria ao mesmo tempo, para que todas nós consigamos um resultado melhor na nossa saúde, na nossa qualidade de vida, mas também que a gente consiga, como um bônus, perder estas gorduras indesejadas que insistem em estar conosco e nós não as queremos mais na nossa vida. Tá certo, minha Exa- gente? Então, eu vou fazer algumas colocações aqui para começar, para que a gente comece a entender algumas coisas, certo? A primeira coisa é, lembre-se sempre que existem hormônios no seu corpo. E esses hormônios estão trabalhando o tempo inteiro. E o que você coloca para dentro é muito importante, porque tudo isso tem conexão com o que você está fabricando de hormônio. Então, você imagina uma fábrica de, sei lá, de cadeira de plástico. Todas as coisas que você coloca dentro da fábrica para produzir esta cadeira é o que vai dar o seu resultado final. Então, muitas vezes a gente não percebe o que está colocando para dentro e está colhendo como resultado, tá? Então, a priori, nós vamos ter que desconstruir todas as coisas que nós fizemos até agora, se não todas, a grande parte delas. E eu gostaria que vocês abrissem a sua mente neste momento, tá? E aceitassem o novo. Porque o novo é que este novo é que vai depender de você fazer algumas mudanças na sua vida, muitas vezes muito significativas. E o que nós vamos trabalhar principalmente são micro hábitos, certo? Em alguns momentos eles vão ficar um pouco mais desafiadores, em alguns momentos vão ficar muito fáceis para vocês. E eu tenho certeza que vocês vão vencer isso, porque vocês são poderosas e são fortes. E vamos vencer, e vamos para cima. Não é verdade, minha gente? Ok. Primeiros hábitos que nós vamos, se não adotam ainda, que nós vamos ter que adotar a partir de hoje, é ingerir muita água. Isso é básico para todo mundo, principalmente nesse calor. Então, eu espero que você já esteja aí com a sua garrafinha em mãos, né? É seu lápis, o seu caderno e a sua garrafinha de água. Muito bem, Sônia, como sempre, né? Esse é um hábito muito importante na nossa vida e que a gente deve levar muito a sério, ok? Dito isso, veja bem, vamos começar a nos entender. E vocês já estão num processo aí, já estão caminhando, então eu posso falar um pouco mais diretamente com relação a nos entender, certo? Nós estávamos conversando aqui a respeito de alguns traumas que aconteceram no nosso passado, e esses traumas nos geram os nossos ressentimentos e as nossas emoções presentes. E muitas vezes nós comemos essas emoções, certo? Então, a primeira pergunta que você vai se fazer e você vai escrever aí no seu caderno, e eu não quero que você responda ainda, tá? O que que eu sinto quando eu como? Qual é o prazer que isso me dá? O que eu quero de verdade? Essas são perguntinhas que você vai deixar aí e você não vai responder agora, mas durante a semana, amanhã ou depois de amanhã, eu gostaria que você refletisse para que no nosso próximo encontro, na próxima segunda-feira, você tivesse iniciado a resposta, tá? E você vai fazer essa pergunta e, por favor, deixe essa página toda em branco e vire para a próxima página já. Hein, Kátia? É, é aqui no caso, o que eu sinto quando eu como, o que eu quero de verdade? Exatamente. O que eu quero de verdade quando eu estou comendo? Isso você vai ter que perceber. Eu quero, por exemplo, eu penso, tá? Eu, Kátia, penso quando eu estou comendo.
Eu preciso estar muito bem nutrida. Isso é uma verdade para mim. Por quê? Porque diante de um trauma lá, de eu ver os meus avós desnutridos e passando necessidade, eu incuti, quando eu era ainda muito jovem, incuti isso na minha cabeça, que a pessoa precisa estar muito bem nutrida. Então, isso para mim é uma coisa que sempre vem à minha cabeça quando eu estou comendo. Então, eu tenho sempre que pegar uma carne, eu tenho que pegar uma verdura, eu tenho que estar com um prato muito nutritivo, certo? Isso é um Hein, pensamento que eu tenho. mas nesse caso eu vou poder responder o que eu hoje tenho de concepção ou o que eu sinto de verdade verdadeira. Verdade verdadeira, Então tá? eu estou ferrada. Por quê? Porque essa resposta, ela é para você mesmo, certo? E Uhum, quando você vai escrever aí a sua resposta, você vai precisar ser sincera com você. sim, Se você ficar é, colocando uma teoria ecologicamente correta, vamos dizer assim, aí você não vai estar tendo sinceridade na sua resposta. Com sim. isso, você não vai descobrir algumas respostas que talvez estejam escondidas atrás desse correto, certo? Sônia, o seu microfone. Ô, Irani, seu microfone. E como, por exemplo, às vezes eu como, não que eu esteja sentindo fome, mas eu Uhum. como e às vezes E nem aí? sei por que Aí que eu tô você vai. comendo. O que que nós estamos fazendo? Uma investigação. Você vai ser investigadora dos seus pensamentos. Nem tô com fome. Por que que eu tô comendo? Você vai se perguntar, né? Tá. Por que que eu tô comendo? E Por às que que eu vezes como você pergunta rápido? uma, pergunta duas, pergunta três vezes, e de repente a resposta surge para você. Tá. Mesmo sendo essas respostas aí que vêm lá do seu passado, bem longínquo, Sim, certo? sim, é uma pergunta simples, mas se for para abrir a mente, ela tem muitas respostas, porque na medida que você está falando aí, já me veio muitos questionamentos aqui, Uhum, né? Se, uhum, porque se realmente eu entro com um propósito dentro dessa jornada, as perguntas que eu me fiz aqui agora, ela já me cortaria aqui, sabe? uhum. Uma ação de imediato. Então, Porque quando a Irani falou assim, às vezes eu como assim, tá, tipo, comi porque pela força do hábito. E às vezes eu já percebo que não necessariamente pela força do hábito, mas que se eu me perguntasse assim, e se eu não comesse, o que aconteceria? Nada. uhum. Né? Então, assim, é uma pergunta, ela é uma pergunta capciosa. Então, por isso eu estou te falando, a partir de agora você vai investigar essas suas respostas, porque as suas respostas não são iguais às minhas, não são iguais à da Irani e Sim, nem de ninguém, porque isso tem relação só com você. E é aí que você vai se entender. Por quê? O se entender. Se você não se entender, você não vai saber como lidar com você mesmo. E essa jornada ela é única. Nós estamos todas juntas aqui de mão dadas, mas você precisa ir. Ao mesmo tempo que nós estamos juntas, cada um precisa ir no seu tempo e no seu caminho correto para se encontrar com relação a isso, certo? Só que daí o que eu falo para vocês? Vamos abrir a mente, tá bom? Abrir a mente a partir de agora significa esquecer o que é o dito popular. O que que todo mundo fala, o que todo mundo fala e que muitas vezes não está correto, não está condizente com a ciência moderna. Eu trouxe aqui para vocês, vamos ver se dá para eu mostrar aqui. Não sei se vocês já viram esse livro aqui, ó, do Anthony Robbins, o último livro dele. Eu vou mandar lá no grupo a foto, tá bom? A energia da vida.
Ah, Então, ó, o esse livro eu monstro. ainda não ouvi, não. O que eu vi, eu só assisti, esse não é o meu guru. Não. Esse aqui é o último livro que ele escreveu. Ele escreveu com alguns médicos a respeito de tratamentos revolucionários, certo? Não tem esse livro em PDF. Há pouco tempo que saiu a tradução dele. Então, o que ele diz basicamente nesse livro? Que existem muitos tratamentos revolucionários que os médicos atuais nem sequer sabem, tá? O que que aconteceu com ele? Por que que ele escreveu esse livro aí? Porque ele rompeu. é, ele fala o manguito rotador, né? Que eu assisti o negócio dele lá em espanhol, a entrevista dele em espanhol, não sei, ficou esse nome na minha cabeça, que é um ligamento do ombro. Ele rompeu esse ligamento, fazendo o snowboard, eu acho, uma coisa assim. E ele sentia dor dia e noite. Ele procurou vários especialistas, todo mundo falou a mesma coisa. Você precisa operar e a gente não sabe se vai ficar bom. E eu sei disso porque a minha mãe rompeu esse ligamento e os médicos falaram a mesma coisa para ela. E ainda aconselharam, não opere porque você já está velha e não vai adiantar nada. Basicamente foi isso, certo? Só que ele não se contentou e foi até achar um médico que começou, que faz um tratamento com célula-tronco de cordão umbilical. E fez lá os tratamento dele e, tipo, depois do tratamento, em uma semana ele já estava curado. Ou seja, existem tratamentos revolucionários. E ele fala muito a respeito disso, de várias coisas nesse livro. Então, é, e os médicos, eles está tendo uma revolução que alguns acompanham e outros não. Então, o que eu estou trazendo para vocês aqui é a respeito desses médicos que já falam essa nova linguagem. E eu vou colocar lá para vocês alguns nomes, né? Se vocês quiserem assistir, se vocês quiserem ouvir, é muito legal. Por quê? Veja bem. Vamos começar a falar da pirâmide alimentar atual, né? Todo mundo já deve ter visto uma pirâmide lá, onde você come um monte de grãos, e aí mais em cima você come os legumes, e mais em cima você come as carnes e tal. Bem, o negócio é que essa pirâmide ela está super ultrapassada já. E desde que ela foi implantada, lá nos anos de 70 e tal, a população veio engordando. E toda a população veio engordando, principalmente a população americana. Então, hoje em dia é uma questão de saúde pública a obesidade, tanto nos Estados Unidos como em vários outros países, inclusive no nosso, que não era e agora está sendo. Por quê? As pessoas estão consumindo demais. Nós, pessoas, estamos consumindo demais. O excesso está deixando as pessoas, acima de tudo, doentes. Então, eu já vou colocar uma pulga atrás da sua orelha agora, neste momento, e é isso, para isso que eu estou aqui, tá bom? Para colocar várias pulgas atrás da sua orelhinha. E o seu dever para esta semana é tirar uma foto de você, e você não vai colocá-la no grupo, se você quiser, você pode me mandar. Mas você vai tirar uma foto de você e eu vou colocar lá como vai se ver de frente, de lado, para você se ver. Esse é um desafio para algumas pessoas, tá? Mas a pulga grande que eu quero colocar atrás da sua orelha é o seguinte: você vai pegar uma fita métrica para medir a sua cintura. Uhum. E aí, se este número, no caso de uma mulher, for acima de 80, sinto te informar. Mas a coisa está feia. Por quê? Porque significa que você tem gordura visceral. E a gordura visceral já está sendo tratada como um hormônio ruim que traz uma série de malefícios para o seu organismo. Então, isso não é uma questão só de estética. Isso é uma questão de saúde para você.
E a Neide pode até falar depois, né, pra gente, a respeito disso, porque ela tem parentes que sofrem dessa obesidade e todas as consequências que isso traz na vida deles. Então, presta atenção. Tá com acima de 80 na sua cintura? Alguns médicos até consideram 85, tá? Mas já liga todos os seus sinais de alerta, porque a gordura visceral é uma coisa muito prejudicial à sua saúde e à sua longevidade. E o que que a gente precisa tratar? A gente precisa tratar do nosso corpo como um templo sagrado. E esse templo foi uma coisa que o Senhor te deu para você cuidar. E a partir do momento que você está com alguma disfunção nele, você não está cuidando desse corpo como deveria. E é para isso que você entrou nessa jornada, para voltar ao seu íntimo, ao seu interior e para conseguir cuidar desse corpo como deve ser cuidado mesmo, certo? Então, já essa pulga atrás da sua orelha aí, eu quero que ela fique te incomodando e te perturbando. E eu quero que você entenda que as suas escolhas hoje, elas são muito importantes para o seu resultado de amanhã. Então, quando eu falo escolhas, são escolhas que você coloca dentro de você e as escolhas que você propaga também. E dentre as escolhas que você coloca dentro de você, está sob todas as fontes. Está sobre o que você coloca na sua boca, e o que você coloca no seu ouvido, e o que você coloca no seu coração. E as coisas que você coloca na sua boca é muito mais fácil da gente falar. E as coisas que você coloca no seu ouvido, será que você está realmente filtrando isso? E as coisas que você coloca no seu coração, você está filtrando isso? E das coisas que você coloca no seu coração, o que que você precisa tirar e se livrar? E das coisas que você ouve, o que que você precisa se livrar? Muitas vezes do seu ambiente, muitas vezes de uma música que você está acostumado a ouvir, muitas vezes da sua própria voz interna te dizendo algo que, como eu disse no começo, você, a partir de agora, vai ser uma investigadora dos seus pensamentos. Mas agora vamos falar da parte mais fácil, né, gente? Que você coloca dentro da sua boca, que você tem absoluto controle, eu tenho certeza. E este pensamento que vai reinar agora, hein, minha gente? Eu tenho controle a respeito do que eu coloco na minha boca, certo? E vamos começar a falar do que nós vamos parar de colocar na nossa boca. E eu já disse na semana passada, e agora oficialmente estou repetindo. Primeira lição que você vai ter aqui, de coisas, as coisas mais simples, que é o que você coloca na sua boca. Eliminar os processados. E anota aí, eliminar os processados, os conservantes, as coisas embaladas, eliminar toda aquela coisa, desde que possível, certo? Sempre olhando para a sua realidade, eliminar tudo aquilo que você sabe que foi uma máquina que fez, mas principalmente os embutidos, que é uma coisa corriqueira no nosso dia a dia e a gente nem percebe, tá bom? Então, a primeira coisa que você vai fazer é eliminar este processado aí. Não é difícil isso, concorda comigo? Sim, em Kátia, Diga lá, Sônia. eu estava lendo sobre carboidratos e falando sobre a farinha de trigo, a tapioca e o pão e o cuscuz. Farinha de trigo, pão.
E lá nessa busca minha, eu vi lá que o cuscuz, ele é um carboidrato fino, porque ele tem muita mistura. Então, e eu que sou apaixonada por cuscuz, é um produto processado? O Nós vamos chegar fubá? lá, tá bom? Ah, tá. Vamos chegar lá nas farinhas, tá? Beleza. Mas ainda não. Ainda vamos ficar retirando todos esses. Então, eu dei uma lição lá para vocês essa semana para você fazer uma faxina no seu armário. Imagina que eu tô indo lá na sua casa amanhã, tá bom? Kátia está indo meu Deus do céu! Jesus Cristo, vou abrir os seus armários todos. O que que você não quer mais que esteja dentro do seu armário? No seu armário, na sua gaveta, na sua geladeira. O que que a gente pode eliminar de tudo isso aí? Que tenha processados, que tenha produtos industrializados. Então, Então, aí eu vou vender minha cerveja, minha cerveja sem álcool, a cerveja sem álcool você vai vender. Se vou livra disso, vender. entendeu? Pois é, menina, eu ainda fiz um estoquezinho aqui de umas 4 caixinhas de latinha e comprei dois fardozinhos de garrafinha. De Deus, qual que foi o áudio que eu mandei? Mandei assim, ó. Não, mas eu já tinha O que comprado. você está colocando no seu carrinho de supermercado? Não, eu já tinha comprado. Se eu consegui eliminar, chamei meu sobrinho, que morava em Brasília, veio morar aqui. Eu falei, ô Caio, dá um pulo aqui em casa. Aí eu Faz uma faxina. peguei, peguei umas coisas aqui, entreguei para ele, e aí ficou um extrato de tomate, né? Que eu falei, poxa, eu vou me despedir, vou fazer um pouco de macarrão e botar o extrato. Agora ele tá vindo mais tarde pegar o extrato, e como o extrato é grande, né? Ele vai pegar agora a cerveja. Eu ainda não tinha pensado, né? Porque engraçado, eu pensei num bocado de coisa, mas não pensei na cerveja. Exatamente Pois a eu cerveja que nós falamos a semana passada, não é? eu já tinha comprado, mas nessa reformulação da geladeira, eu não olhei Não, para ok. esse quesito. Mas você veja bem, também é o seguinte: é, se você não conseguir, na primeira vez que você vai fazer a sua faxina no seu armário, você não vai conseguir tirar tudo. Vão ficar coisas lá. Mesmo se você for hoje lá no seu armário, você vai ver, nossa, isso aqui eu podia ter eliminado, ou eu podia não ter comprado. Ou depois, de repente você fala assim, nossa, que dó de jogar isso aqui, ou doar isso aqui, né? Mas tudo é um processo, certo? Tudo é um processo. E no primeiro dia você vai tirar algumas coisas, e no segundo dia você pode tirar outras coisas. O que você não pode fazer é estar em sofrimento, certo, Sônia? Por Sim. enquanto, deixa a sua cerveja lá, porque eu tenho certeza que se você tirar ela, você vai sofrer demais, certo? Pois é, a pessoa consome. Então, Eu ouvi. dei a cerveja, pá! Ataque cardíaco, a culpa vai ser minha ainda. Vou pegar a cerveja e vou beber tudo de uma vez. Não, também não exagera, tá? Nós vamos conversar a Tô respeito disso, brincando. tá bom? Não, não. Eu quando Mas, eu fiz, quando eu fiz o jejum intermitente, a primeira experiência que você elimina, se você só vai mesmo para o que é verde, e eu fiquei, porque assim, eu não tenho hábito de tomar cerveja todos os dias, né? É o final de semana, sexta ou sábado, que eu tomo ali duas, três, mas eu já me sinto diferente. É como se a minha semana eu meio que perdesse, eu me sinto um pouco inchada, mas até então eu nunca tinha parado assim no detalhe, né? uhum, Mas enfim, isso vai bom, doer, mas não en- vai doer tanto. então, enfim, você vai, eu falo para você retirar as coisas, mas você vai retirar aos poucos e você vai começar a Sim, retirar da sua vida as coisas que sim. não são boas para você, entende? E essa primeira pegada, para muita gente, é muito dolorido.
Por quê? Porque são os seus hábitos. E os seus hábitos, eles são complicados de serem modificados, porque nós somos seres humanos e nós somos seres de hábitos. Então, é melhor você dar um passo pequeno, eliminar poucas coisas para que você não sinta tanta dor. Eu vejo dessa forma, certo? E eu vejo que algumas pessoas se adaptam bem a dar um pá, acabou tudo. Não, mas principalmente para nós, mulheres, é um pouco mais complicado você modificar os hábitos. E quando você tira algo, você precisa colocar algo no lugar, porque o espaço nunca fica vazio. E se você não colocar algo no lugar, você vai voltar com o seu hábito anterior. Por isso que muitas vezes as pessoas tentam emagrecer e não conseguem, porque não colocou nenhum hábito naquele lugar ali, aonde você tirou algo. E você volta para o mesmo hábito anterior. Sabe por quê? Porque muitas vezes você não quer largar aquela pessoa para trás. Você insiste em ser aquela mesma pessoa. E é um desafio você largar aquela pessoa para trás para se tornar um novo. É um desafio muito grande para todo ser humano. Entretanto, a gente precisa modificar devagarzinho para você se tornar um novo. Mesmo porque, há 7 anos atrás, você era outra pessoa completamente diferente. De 7 anos para cá, você não tem nem uma única célula que você tinha 7 anos atrás. A não ser quem tem um cabelo muito comprido que não cortou o cabelo há 7 anos. Ainda tem uns resquícios. Mas todas as células do seu corpo já se modificaram. Então você tem que ver daqui a os próximos 7 anos quais as células do meu corpo que vão estar se modificando e que eu vou estar ajudando a fazer essa modificação. E você vai precisar deixar essa Sônia, essa Irani, essa Neide para trás, juntamente com todas aquelas emoções que trouxeram você até aqui. E essas Sim. emoções que te trouxeram até aqui, muitas vezes são muito difíceis de você cortar esse cordão umbilical aí. Por quê? Porque esse cordão umbilical, ele te junta com alguma coisa lá do seu passado. Quer seja sua mãe, quer seja seu pai, quer seja algum familiar muito próximo, mas principalmente os pais. Você vai precisar cortar esse cordão umbilical, porque essa comida em excesso muitas vezes é por conta exatamente desse cordão umbilical que você quer que ele continue ligado a você, por algum motivo. E a nossa cabeça, gente, nossa cabeça é muito doida. Ela é muito louca. Porque você fala, nossa, isso não faz nenhum sentido. Por que que eu estou fazendo isso? Mas está lá no seu inconsciente, tá? Por isso, as pequenas mudanças, muitas vezes são desafiadoras, mas elas são necessárias de você entender e de você ir, tá? Agora, tirando seus processados lá, nós vamos fazer o grande desafio desta semana, que para muitas pessoas é fácil, mas nós vamos eliminar em 50% todo o consumo de açúcar que você faz, tá? Todo o consumo de açúcar. Açúcar significa adoçante também, tá, gente? Então, não pense você, eu não tomo meu suco é com adoçante. Não, você vai eliminar 50% do seu adoçante também. Por quê? Porque, embora o adoçante não tenha as calorias que o açúcar tem, ele age no seu cérebro como se você estivesse recebendo açúcar no seu corpo, certo? Então, quando você sente o sabor doce na sua boca, o seu cérebro imediatamente percebe
Irani, tá com sono, minha filha. Tô, tô. O seu cérebro percebe algo doce entrando e age no seu corpo inteiro, fazendo com que, como se você estivesse recebendo açúcar mesmo, tá? Esse é um grande problema. Então, vamos lá. Primeira lição, já manda para o espaços processados, industrializados que estão prejudicando a sua vida. Segunda coisa, fácil demais. Corta em 50% todo o açúcar que você consumir, inclusive a frutose, que vem das frutas, certo? Pois é, porque, por exemplo, o açúcar no café, por exemplo, eu já não tenho mais o hábito, porém, tem as frutas, né? Que Uhum. eu não sei exatamente quais são as que são mais ou menos. Eu vou mandar uma listinha lá das frutas que são mais. Vamos falar de glicose, né? As frutas que dão um pico de glicose maior no seu organismo, tá? Então, nós vamos dar preferência para aquelas frutas que têm pouco doce, para a gente não estar. E esses picos de glicose nós vamos entrar na próxima semana, que eu vou explicar bem direitinho o ciclo para vocês, tá? Para a gente não se alongar muito aqui. Nossa intenção nesse momento é eliminar 50% dos açúcares que vocês estão ingerindo. Então, açúcar, açúcar mesmo. Agora, tem o adoçante que você pode estar consumindo também. Bebidas açucaradas. Esquece isso na sua vida. Isso aí tá te levando pro buraco. O que mais? As frutas que têm uma grande quantidade de frutose e você está ingerindo. Além disso, o suco que você acha que é saudável, que às vezes você está tomando no seu café da manhã, isso aí também tem uma quantidade muito grande de açúcar. E tá levando você para o buraco e você não sabe por que não emagrece daí. Você está falando esse suco de caixinha, né? Todos, suco de Tô. caixinha, até mesmo suco natural. Porque veja bem, um copo de suco de laranja, tem quantas laranjas lá dentro? Três, no mínimo. Maracujá. Aí, se você não colocar açúcar e fizer um suquinho fraco, ok, tá? Mas suco de maçã, que você tem que colocar um monte de maçã lá, cuidado, porque isso está enganando você neste momento. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos desequilibrar o nosso corpo nesse momento, tá? É um desequilíbrio. E nós vamos trabalhar cada semana um processo aonde você vai estar desequilibrando mais o seu corpo, para depois a gente voltar a equilibrar. Mas neste momento você vai precisar desequilibrar o seu corpo. Não existe nada que você possa fazer na sua vida que você queira dar um salto na sua carreira ou na sua vida que você não precise entrar em desequilíbrio. Concordam comigo? Se você vai trocar de carreira, por exemplo, né, Sônia? Você vai ter que trabalhar pra caramba nas duas coisas para É. depois você conseguir equilibrar de novo a sua vida. Então, nesse momento, o que que eu estou propondo para você? Para você desequilibrar mesmo o seu organismo, tá? Com relação às farinhas, aí já é outro problema. E nós vamos levar em consideração duas coisas. Nós vamos levar em consideração os carboidratos e nós vamos levar em consideração o glúten, tá? A primeira coisa que você tem que pensar em eliminar também é o glúten. Então, o que que tem glúten? Trigo. O que que você come que tem trigo? Pão, bolo, bolacha, essas coisas. Pão, bolo, bolacha, tudo isso, todas as coisas que tem trigo, panqueca, Rap 10, pizza, sanduíche.
né? Às vezes tem uma coisinha inocente lá que você fala, nossa, mas isso aqui isso aí tem glúten também. Por quê? Porque o que nós temos que fazer é ajudar o nosso organismo a se limpar, principalmente das inflamações que esses produtos causam no nosso organismo. Se a gente não limpar o nosso organismo, vai ser muito difícil você eliminar a gordura mesmo do seu organismo, tá bom? Então, agora, neste momento, eu acho que já são três coisas bem desafiadoras para você estar eliminando da sua vida. Então, Sônia, a sua tapioca ou o seu cuscuz, você pode consumir em pequenas quantidades essa semana ainda, certo? Você eliminando essas outras coisas. O microfone. A tapioca também tira? Tapioca, não, a tapioca, ela tem muito carboidrato, tá? Esse que é o problema. Então, quando você acha que você está comendo uma comida saudável, que não vai te engordar, lá de manhã você coloca a sua tapioca e toma com um copo de suco de laranja. O que que acontece? Acontece um pico glicêmico no seu organismo logo cedo. E aí vai te dar outros prejuízos. Mas, neste momento, eu me contento só em você eliminar o glúten da sua vida e diminuir em 50% o açúcar. Fala um pouquinho para mim do glúten, porque eu anotei aqui o seguinte: os carboidratos e os glúten, né? E o glúten. E aí eu anotei aqui também o seguinte, que pão, bolo, biscoito, pizza, isso aqui faz parte dos carboidratos, certo? Sim, mas faz parte do grupo do glúten, que tem trigo. A- Veja bem, são duas coisas que estão interrelacionadas, que são os carboidratos e o glúten. O glúten tem nas coisas provenientes do trigo, certo? Que são essas coisas aí: pão, bolo, bolacha, biscoito, a pizza, o pão de sanduíche, tudo isso aí é tudo de trigo. Isso aí tem glúten. E o glúten, neste momento, nós vamos eliminar na nossa vida. Por quê? Porque ele é muito inflamatório. Ele inflama seu corpo. E ele ajuda suas células de gordura a ficarem felizes. Porque essas células de gordura, e que todas nós temos no nosso organismo, conforme você come alguma coisa que tenha glúten, as células fazem: Uhul! Viva! Vem aqui para mim! Vem em mim! E o que que elas acontece com elas? Elas ficam inchadora, absorvem tudo aquilo, tá? Pois eu já tinha um conceito engraçado, né? Aquela história. Cada qual no seu quadrado mesmo, porque a gente lê tanto, eu achava que isso, eu chamava isso aí de carboidrato e não de glúten. Não, o glúten está inserido no carboidrato. Só que carboidrato Ah, não é só coisas provenientes do trigo. Carboidrato também ah, é a tapioca, carboidrato a também é o batata, a cuscuz, a mandioca. batata, arroz, certo? Ah, Tem entendi. muitos outros carboidratos que não contêm o glúten. Então, imagina lá, ó, um conjunto bem grande de alimentos que são os carboidratos. Dentro desse conjunto, tem um conjuntinho menor, que são os alimentos que têm trigo, que tem o glúten. Então, o glúten, o carboidrato está no glúten também. Mas existem muitas outras fontes de carboidrato na sua vida, tá? Vai sabendo disso já. Sim. É muito simples, gente, a tarefa. É só eliminar 50% do seu açúcar e eliminar o trigo da sua vida. Se você for perceber, a maior parte das coisas industrializadas contém açúcar e muita coisa.
que você consome contém trigo. Então a pessoa vai de manhã come o pão, meio-dia come o macarrão, de noite come a pizza. Olha o tanto de coisa, entende? Então você vai começar a observar, fazer essa observação aí, certo? Combinado isso? Agora, quais as perguntas que nós vamos responder? Porque nós precisamos ter esse pé no nosso físico, aonde você vai ingerir coisas boas e eliminar coisas ruins, mas você vai ter que trabalhar o seu emocional também. E o seu emocional está onde? O seu emocional está ligado ao por que eu gosto de comer isso. Mas principalmente a pergunta que você vai responder aí na sua folha em branco agora. Busca uma folha em branco aí. Por que eu preciso manter esse meu peso aqui? Quais as vantagens que eu tenho de estar com esse peso neste momento? Só para vocês, tente responder aí, mas só para vocês terem insight, certo? Muitas vezes as pessoas precisam ser fortes e com isso ela precisa ter um corpo grande. Muitas vezes a pessoa precisa afirmar a narrativa que ela mesma construiu de que a minha família é assim, então eu também sou assim. Muitas vezes você precisa confirmar a narrativa de que isso é genético. Muitas vezes você precisa confirmar a narrativa de que meu metabolismo é lento. Muitas vezes você precisa confirmar a narrativa de que eu não quero ter um corpo bonito. Muitas vezes você precisa confirmar a narrativa de que, eu sou feia mesmo, alguém falou para mim que eu era feia, que eu era gorda em algum momento, e eu acreditei nisso, então eu sou assim, porque alguém afirmou isso para mim. Qual é o motivo pelo qual quais as vantagens que você também tem nisso? Qual é o motivo pelo qual você precisa estar deste tamanho neste momento? Então, e eu vou achar uma vantagem aí no negócio desse? Sempre tem uma vantagem. Qual é a sua vantagem? Eu lembrei aqui de uma, de uma frase, né, que eu comumente repito. Às vezes eu falo bem assim, gente, ainda bem que eu sou larga, para não dizer que eu sou gorda, né? Eu falo assim, ainda bem que eu sou larga para aguentar tanta rebordosa. Esse é seu motivo, não é, Sônia? Que você mesmo acabou de falar. Ainda bem que eu sou assim, quer dizer, eu preciso ser grande para aguentar todo esse peso que vem em cima de mim. É que você falou, me puxou o gatilho. Eu lembrei de que eu, né, falo isso. Então, eu vou falar uma narrativa que eu sempre falei para mim, porque eu engordei depois que eu tive meus filhos, certo? E o meu segundo filho foi meio que por acaso, né? Aquela história. Então, quando eu fiquei sabendo do meu teste de gravidez, eu fiquei em choque total. E depois disso, a narrativa que eu tinha muito interna, que eu tive que lutar muito para descobrir eu não posso ser bonita, não posso ser magra, porque senão eu vou ficar grávida de novo. Essa era a história que eu contava para mim. E foi muito difícil eu descobrir que era essa história. Então, qual que é a história que você está contando para você a respeito disso? A respeito do seu tamanho neste momento? Por que que você precisa ser tão grande? Será que porque você quer afastar as pessoas? Será que porque você muitas vezes precisa aconchegar até uma pessoa? Porque se você tiver mais fofinha, a pessoa vai querer se aconchegar em você? Tudo depende da sua narrativa com você mesmo. Qual que é o seu propósito? Qual que é o seu objetivo? Muitas vezes você precisa de carinho. E uma pessoa que é mais fofinha, as pessoas tendem
a abraçar mais, a carinhar mais. Então, qual é essa narrativa que você está falando para você mesmo? E agora, eu quero que você pense. Agora, talvez tenha um milhão de motivos, né? Qual é a sua desvantagem em você estar desse tamanho? O que que você está perdendo em estar desse tamanho? Você está perdendo o quê? Está perdendo de estar mais feliz com você mesmo? Você está perdendo de colocar uma roupa que você queira? Você está perdendo, talvez, de não se olhar no espelho e gostar de você mesmo? Muitas vezes, de nem se olhar no espelho. O que que você está perdendo em estar desse tamanho? Quais as coisas que você não gosta em você? Quais as coisas que você muitas vezes odeia em você? E se você odeia alguma coisa em você, você está perdendo alguma coisa também. Então, o que você perde estando muito acima do peso? Ou pouco acima do peso, não sei. Ou não conseguindo chegar onde você quer? O que que você está perdendo? E o que que você já perdeu em algum momento? E o que que faz você sofrer com isso? Qual é o sofrimento que isso gera em você? Essas perguntas, elas precisam ser muito bem respondidas e você precisa entendê-las muito bem. É aquele lance, né? Perdas e ganhos. O que que eu estou ganhando com isso? O que que eu estou perdendo com isso? E aí só você pode responder elas para você mesmo. E quando você estiver lendo as suas respostas, talvez você tenha vários insights de por que que você faz certas coisas, como, por exemplo, exagerar na hora que você está comendo, ou comer sem vontade. E tem mais um dever para vocês agora. O dever é o seguinte, minha gente. Agora, o desafio da semana, grande desafio. Ei, Fala, minha Kátia, querida. peraí. Só para eu ver se eu coloquei tudo certinho aqui, ó. Por que eu preciso manter esse peso? Quais as vantagens de eu manter esse peso, esse corpo? Quais as desvantagens? Quais as coisas que às vezes, quais as coisas que às vezes você não gosta em você? O que eu já perdi por estar com esse peso? Qual o sofrimento que gera em mim? É tudo isso aí mesmo? Tem mais alguma coisa? O que que eu odeio em mim? E o que que eu amo em mim? Vai ficar gravado, sim, tá? Essas duas perguntas são muito importantes de você olhar para você e você começar a se enxergar de uma outra forma, de você começar a se olhar no espelho realmente, de você se ver. E quando você for tirar lá a sua própria foto, você se enxergar não como um corpo que está acima do peso, mas como uma pessoa que precisa se amar, precisa de amor, mas precisa se amar também. E a primeira coisa que eu sempre falo assim a respeito de Deus é: amai a Deus sobre todas as coisas, né? Como a ti próprio. Então, você precisa se amar do jeito que você está. Você precisa começar a se amar
como você está hoje, com todos os seus defeitos, com todas as suas dificuldades, e muitas vezes com o que você não está gostando de ver na sua aparência. Mas você precisa começar a se amar desse jeito mesmo. É só o começo. Porque se você não se ama, você não quer mudar. Se você se odeia, por que que você vai cuidar de você? Se você detesta esse corpo, por que que você vai cuidar dele? Não tem motivo. Então vamos dar um motivo lógico e plausível para você se cuidar e para você começar a melhorar todos os seus processos e as suas escolhas, ok? Por que que vocês vão tirar essa foto? Uma foto de frente, uma foto de lado, de preferência ou de biquíni ou de top, para você ver a sua evolução no processo. Porque muitas vezes a balança ela é ingrata, principalmente se você estiver fazendo alguma atividade física. Às vezes você não percebe o peso na balança. E 1 quilo de gordura que você perder, que você eliminar, ela a- aparece já. A aparência é muito melhor do que a balança. Então lembra, né? Vou mandar lá a fotinha no grupo. Você não precisa colocar sua foto no grupo, você vai colocar, vai deixar para você, você pode me mandar no privado, tá? Se você quiser. Da mesma forma, a sua medida da sua cintura, eu vou mandar foto também de como você vai medir, tá bom? Para que daqui a alguns dias nós possamos rever isso aí, tá? Fechado? Então, nós vamos começar a fazer perguntas agora. Eu vou encerrar a gravação, tá bom? Para a gente continuar batendo um papo aqui. Não se preocupem, porque as perguntas que forem mais, vamos dizer, que for benéfica para o grupo, eu escrevo lá depois e coloco lá no grupo a pergunta e a resposta. Combinado? Neide tá cansada pra. Não, Irani tá cansada pra caramba, coitada. Eu acordo muito cedo, muito, sozinha.